Preciso que você entenda primeiro como que funciona um agachamento. Basicamente é isso que você faz. É um sentar e levantar. Agora eu quero que você observe uma coisa. O meu quadril, ele vai para onde? Olha só, o quadril vai para trás. Agora, eu quero que você preste atenção. Esse Smith, ele tem uma inclinação, tá vendo? A inclinação dele tá nesse sentido. Se o meu quadril, quando eu agacho, ele vai para trás e volta, você vai perceber que minha coluna acompanha. Olha só a inclinação do aparelho, a inclinação do tronco. Fez sentido para você? O que eu vou fazer aqui é levar o meu corpo de encontro à máquina e tentar fazer com que se torne uma coisa só. Aí a gente chama de biomecânica da máquina perfeita. A máquina se torna praticamente uma roupa que a gente veste. Algumas pessoas, quando vão fazer o agachamento no Smith, faz com ele ao contrário. Então imagina você agachando aqui. Percebe que meu quadril tá indo para um lugar, a minha coluna tá indo para um lugar e a máquina leva para outro lugar. Faz sentido para você que tá completamente errado? Nossa, mas só um imbecil vai fazer o agachamento de costas pro espelho. Mas existem academias que o aparelho tá posicionado que se você agachar de frente pro espelho, você tá exatamente fazendo todo esse cruzamento. E quando você faz isso, você provoca no seu corpo uma força que a gente chama de cisalhamento. Ou seja, é isso. É a principal força lesiva em todos os exercícios. E esse cisalhamento ele está acontecendo na sua coluna. Então você já entendeu que você tem que ir para a máquina de uma forma que o seu quadril vai descer exatamente para onde a barra vai descer também. Logo, o que eu preciso é que você se posicione de forma que a máquina ela vai acompanhar o trabalho, a inclinação e a direção do seu corpo. E aí você tem um exercício, vamos dizer assim, que não vai judiar tanto das suas costas. Presta bem atenção. Eu vou ficar virado pro outro lado para você conseguir visualizar melhor o agachamento e as posições aqui. Aí a gente vem agora, um outro grande erro. A pessoa vem aqui no Smith, ela destrava, ela coloca o pé lá na frente, ó. E aí ela agacha aqui, ó. De verdade, é bem ruim. A gente vai falar de coluna e vai falar de joelho. Quando a pessoa entra nessa posição, quando ela desce, ela entra exatamente num ponto de retificação da lombar. Por que que isso é ruim? Porque quando você retifica a lombar, você aumenta a compressão do disco intervertebral. Você está caminhando a passos largos para ter algum problema na sua coluna. Minha coluna! Mas fica pior, porque quando você desce, você entra numa posição do seu joelho em 90 graus. E é exatamente o ponto que você troca a descida pela subida, ou seja, um ponto de maior torque articular. É um ponto que o seu joelho está recebendo mais carga no momento em que ele chega no ângulo de 90 graus, que coincide exatamente com o ângulo de maior compressão côndilo-patelar. Ou seja, você coloca o pé para frente, você retifica a lombar, aumenta a compressão na lombar. Você entra em 90 graus no joelho e você aumenta a compressão no joelho. Você está conseguindo ferrar a sua lombar e o seu joelho no mesmo momento. Você vai precisar de uma cadeira de rodas. Então, o que você vai fazer no Smith? Colocar o pé como se você estivesse em pé. Destravei. Já me posicionei. Se eu travar aqui, ó, você vai perceber que eu tô em pé. Se eu deixar o pé lá na frente e destravar e sair da máquina, eu caio para trás. A ideia é que você coloque a barra e posicione o pé de uma forma que você tá em pé normal, como se você fosse fazer um agachamento no livre, só que agora você tá no Smith. Não muda isso. Ainda continuando na ideia de pé, existem algumas coisas aqui que são universais do agachamento. A posição do pé não precisa ficar igual algumas pessoas falam, ah não, os pés paralelos, a largura do quadril ou dos ombros. E não, você vai deixar o pé de uma forma que fique confortável para você fazer o exercício. Colocou o pé confortável, agachou, tô me sentindo confortável? Tá bom. Se você colocar uma posição mais engessada e você agachar, você vai perceber que o movimento ele tá meio estranho. A sensação que eu tenho é que o joelho não tá no lugar, que o joelho quer ir para fora. Agora, quando eu agacho de forma confortável, percebe que a ponta do pé tá um pouco mais afastada do calcanhar? Eu sinto que o movimento ele tá fluido, ele tá livre, ele tá gostoso de fazer. Você precisa entender onde a barra precisa ficar. Se você deixar a barra na sua coluna, você vai se machucar. Olha onde a barra ela precisa ficar. Percebe que ela tá em cima do meu trapézio? Tem gente que posiciona a barra aqui, ó. A barra tá exatamente em cima da coluna com sobrecarga. Meu, vai te machucar certeza. A barra ela precisa ficar em cima do trapézio. Agora vem outro ponto que é super importante. Percebe que o meu joelho tá flexionado? Eu vou manter a minha coluna lá, apoiada, e vou estender o joelho. Olha o que aconteceu com o meu corpo. Percebeu como que o corpo tá inclinado? Se eu tirar a barra aqui, e muitas pessoas fazem isso, a pessoa tira aqui, ó. Eu tô tirando a barra com a minha coluna, com a minha lombar. A ideia é você
você deixa a sua coluna ereta, flexiona o joelho e aí você sobe. Aí você já tá colocando toda a carga na perna e não nas suas costas. Uma coisa que é importante para você, sempre mantenha a curvatura da sua coluna, porque dessa forma você não vai se machucar, ou pelo menos você tem um risco bem menor disso. Me quebrei. Tem uma coisa que aqui no Smith você não vai sofrer tanto, e exatamente por esse ponto as pessoas cometem esse erro. No agachamento livre, se você tirar a barra torta, você já vai sentir que tá torto. Aqui, se eu tirar a barra aqui, ó, eu não vou perceber tanto, mas você consegue notar que eu não tô no centro do aparelho? Então, você vai chegar no aparelho, segurar com as duas mãos, ou você pode segurar no final aqui da máquina mesmo, então estende o braço. Estendeu o braço? Você tá no meio da barra, percebe? Aí sim, você entra nela aqui, ó. Posiciona o pé, coluna, subiu. Uma outra coisa que o Smith proporciona e o livre não é o erro de fazer mais força numa perna do que na outra. Exatamente por conta da barra tá meio que fixa e não deixar você pender para um lado ou para o outro. E é uma coisa que você precisa tomar muito cuidado e ficar atento no quanto de pressão que a sola do seu pé tá tendo em contato com o chão. Quando você estiver fazendo, você sentir que um lado do seu corpo, uma sola do pé, tá tendo mais pressão do que a outra, é porque esse lado tá fazendo mais força que o outro. Você vai acabar desenvolvendo uma simetria ou de coxa ou de glúteo e você não vai saber da onde ela saiu. Agora vamos trazer a ideia de amplitude de movimento. É o quanto que você se movimenta dentro do exercício, o quanto que você flexiona as articulações, o quanto que você estende elas. Então aqui no agachamento é o quanto que eu desço e o quanto que eu subo. Toda a ideia que eu vou trazer para você é para otimizar o seu exercício, você ter o máximo de trabalho muscular, para você ter o máximo de resultado possível. E é isso também que eu aplico dentro lá do Muscle 60D. Então, até que ponto que eu desço? Eu comecei a descer, beleza. Até aqui tudo bem, continue descendo. Percebe que está preservada a minha coluna, a curvatura? Olha o que vai acontecer agora. Percebe que a lombar arredondou? Essa é a posição pior possível que você pode colocar a sua lombar, arredondada. Você está indo completamente contra a curvatura natural dela. E isso, com o tempo, certamente vai te trazer problema nela. Minhas costas estão travadas. Você vai descer até o momento que a coluna está preservada. Se eu descer mais, ela arredonda. Eu paro antes. Olha lá, ó. Parei, ó. Já voltei. Parei, mantendo ela sempre com a sua curvatura natural. Agora lá, até que ponto que eu subo? E aqui tá um grande lance que muitas pessoas, caraca, muitas pessoas erram. Encaixe das articulações. Se eu encaixar o joelho, até minha patela solta, olha só. Minha coxa relaxada. Olha o que vai acontecer agora, ó. Se liga, ó. Percebe que o desenho da coxa muda? Relaxado, né? Ó, percebeu que contraiu? A patela tá presa porque tem contração muscular, a coxa tá contraída. O que a pessoa faz? Ela desce normal, ela sobe e ela relaxa. E ela vai de novo. E relaxa. E isso que você está vendo aqui, ó, esse relaxamento da musculatura da coxa, ele também está acontecendo no glúteo. Ou seja, você está perdendo, não o que tem de melhor, mas uma das melhores coisas para hipertrofia, que é o tempo sob tensão. Porque você tensiona quando você desce, quando você sobe, você para, você relaxa lá em cima. E a ideia é que você não deixa a musculatura relaxar em momento algum. Entrou na máquina, tá encaixado? Olha o que eu vou fazer, ó. Percebeu? Tá encaixado. Eu contraí um pouco porque eu flexionei um pouco o joelho e eu flexionei um pouco o quadril. Eu saí dessa posição completamente reto, relaxado, para essa posição, olha, é sutil, ó. Eu agachei um pouco e eu vou trabalhar daqui para baixo. O que você tem que muito tomar cuidado aqui é de manter o seu joelho na posição certa, ó. O valgo dinâmico é quando ele entra. E o que acontece quando ele entra? Ele torce praticamente a sua articulação. E isso é um pecado. Então você precisa manter ele sempre na mesma linha do seu